Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Mauro Demarco, eu sou fisioterapeuta e sou um dos professores da Fisiocoluna. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a avaliação e tratamento da dor sacroiliaca, uma condição que, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errônea pelos fisioterapeutas. Então hoje a gente vai conversar e vai demonstrar como que a gente deve fazer para identificar realmente a dor de origem sacroiliaca, para fazer uma avaliação mais fidedigna, mais assertiva. Ok? Então, vamos à nossa aula. Então, antes de começar, é importante que a gente estabeleça algumas questões. Primeiro, em relação à dor sacroiliaca, na literatura científica, existem ainda muitas perguntas, muitas questões que não foram respondidas, muitas dúvidas. Então, é importante que a gente saiba que, quando a gente fala de dor sacroiliaca, nem tudo é uma certeza. Um outro ponto que é importante, isso vale para qualquer processo diagnóstico, é que o processo diagnóstico ele fala de probabilidade e não de certezas. Então, sempre que eu faço uma avaliação, e eu vou procurar sempre elaborar uma avaliação bem detalhada, bem completa, com passo a passo bem organizado, para aumentar a chance de probabilidade de acerto. Okay? Então, dificilmente a gente vai falar de certezas. Dentro da fisioterapia e dentro do campo da fisioterapia musculoesquelética, mais ainda. Então, é importante que eu organize bem a minha avaliação para aumentar a probabilidade de acerto e diminuir a chance de erro, obviamente. Então, é importante estabelecer esses dois pontos. Mas vamos lá então. Para eu diagnosticar a dor sacroiliaca, é importante que eu entenda as características, como é que é a apresentação clínica desse sintoma, né? E alguns pontos já são bem estabelecidos aí na literatura. Então, primeiro é a localização da dor, né? Então, a gente fala que na dor sacroiliaca não existe uma dor lombar, né? O que isso quer dizer? Que a localização predominante da dor sacroiliaca, ela costuma ser entre L5 e a prega glútea, ou seja, entre o sacro e o glúteo, né? Então, quando o paciente tem uma dor de origem sacroiliaca, a dor principal, o local principal da dor vai ser nessa região. Ela até pode irradiar, por exemplo, para baixo, para a perna, né? Mas dificilmente a dor na perna vai ser mais importante do que a dor na região sacroiliaca, do que na região glútea. Quando ela irradia para a perna, também dificilmente essa dor vai irradiar abaixo do joelho. Então, se o paciente vem com uma dor lá abaixo do joelho, dificilmente isso vai ser uma fonte sacroiliaca. Uma outra característica é que a dor sacroiliaca, isso não é regra, mas ela tem um grande comportamento de ser unilateral. Em alguns casos ela até pode ser bilateral, okay? A gente vai falar disso depois, mas na grande maioria dos casos ela atinge apenas um dos lados. Além disso, é uma dor que costuma piorar com situações que levam ao aumento de carga na sacroiliaca. Então, quando a dor do paciente piora, quando ele fica muito tempo sentado, ou quando ele fica muito tempo em pé, ou quando ele caminha muito, né, por muito tempo, então se o paciente apresenta essa característica, isso pode ser sugestivo da dor sacroiliaca. E uma outra condição que faz a gente pensar na sacroiliaca são dores que começam durante a gravidez ou no período pós-parto. Porque essas duas situações, elas podem gerar bastante estresse mecânico na sacroiliaca e, por consequência, né, fazer com que essa articulação passe a ser fonte de sintomas. Certo? Então, essas características, elas são sugestivas de dor sacroiliaca, né, não é uma regra, mas é interessante que a gente investigue isso na avaliação dos nossos pacientes. Em relação às causas, né, a origem da dor, né, o que a literatura traz como possíveis causas ou origem da dor sacroiliaca? Existem duas hipóteses principais, né? Então, lembrando que existem ainda muitas perguntas a serem respondidas sobre a sacroiliaca e a origem da dor é uma delas. As duas hipóteses que a literatura traz, que são as principais, primeiro, uma instabilidade e ou uma condição inflamatória. Uma instabilidade, então a articulação está um pouco mais instável do que o normal, lembrando que a função biomecânica e fisiológica da sacroiliaca, essa é uma articulação bastante coesa, bastante estável, porque o papel dela é transmitir carga entre o tronco e o membro inferior, né, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, quando essa articulação ela está mais instável, ela está fugindo da sua fisiologia, e isso pode ser fonte
de sintoma. E também uma condição inflamatória, seja uma patologia inflamatória, por exemplo, que é muito comum em condições reumáticas, ou mesmo uma inflamação por estresse mecânico, né? E aí, por exemplo, eu posso ter os dois fatores agindo juntos. Uma articulação mais instável, que pode receber, né, gerar microtraumas, e esses microtraumas favorecerem uma inflamação. Tá? A origem inflamatória ela já é bem estabelecida na literatura, e a questão da instabilidade ainda tem um pouco de incerteza. Mas são as duas hipóteses principais, e aí vale a pena eu investigar essas características, buscar entender se o mecanismo de dor que o paciente está apresentando faz sentido dentro disso, buscar entender o comportamento do sintoma, quando que a dor melhora, quando que a dor piora. E aí dentro disso, dentro dessas origens da dor, a pergunta que eu trago é, e as hipomobilidades, as restrições de movimento, né? Porque dentro de vários métodos, principalmente de terapia manual, é proposto avaliar a mobilidade da sacroiliaca e também é proposto que a dor sacroiliaca ela está relacionada a uma falta de movimento, né? A uma hipomobilidade da articulação. Porém, pessoal, até o momento, na literatura científica, não existe nenhuma relação entre hipomobilidade da articulação com dor de origem sacroiliaca. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Talvez novos estudos aí possam trazer essa relação, mas é importante que você saiba que até hoje nós não temos estudos que relacionem a hipomobilidade com a dor sacroiliaca, certo? O próximo passo, então, para a gente continuar o nosso diagnóstico, sabendo então dessas origens, é falar sobre os testes de avaliação da articulação sacroiliaca. E aqui, basicamente, existem dois grupos de testes. Os testes de mobilidade, que vão se propor, né, que tem a função de avaliar a mobilidade da sacroiliaca, e os testes provocativos, que, como o próprio nome diz, tem a função de provocar, de irritar a articulação sacroiliaca. Então, nesses testes, a gente gera uma carga mecânica na sacroiliaca para ver se isso reproduz o sintoma do meu paciente. Okay? Em relação aos testes de mobilidade, então, existem vários testes, né? Teste de Gillet, teste de flexão em pé, teste de flexão sentado, teste de Down, enfim, existem vários testes que são utilizados com a proposta de avaliar o movimento da sacroiliaca. Qual que é o problema desses testes? Esses testes não são validados cientificamente, ou seja, a gente não sabe se eles realmente conseguem medir a mobilidade sacroiliaca. Além disso, a confiabilidade desses testes é muito baixa, tanto a confiabilidade interexaminador quanto intraexaminador, né? Então, por exemplo, é o que mostra essa revisão sistemática atual, do ano passado, que avaliou as propriedades clinimétricas dos testes de mobilidade sacroiliaca. Essa revisão encontrou 12 estudos, né, que atingiram aí os critérios. Desses 12 estudos, apenas 3 puderam ser incluídos na revisão, porque apenas esses 3 atingiram a mínima qualidade metodológica necessária. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente observa é que, primeiro, existem poucos estudos e, desses poucos, não existem estudos com boa qualidade metodológica. E o que essa revisão identificou? Que a confiabilidade interexaminador, ou seja, a confiabilidade entre um examinador e outro, desses testes de mobilidade sacroiliaca, ela é muito baixa, né? Ou seja, quando eu faço a avaliação desses testes e outra pessoa avalia o mesmo paciente com o mesmo teste, a chance é que a gente encontre resultados diferentes. Ou seja, né, isso não é confiável, porque para um teste ser confiável, é interessante que quando eu faço esse teste e outro avaliador faça esse teste, que eu realmente encontre, né, o mesmo resultado. Então, como conclusão da revisão, o que ela traz? Que, assim como revisões e estudos anteriores encontraram, né, os testes de mobilidade sacroiliaca, eles não são confiáveis e a utilidade deles na prática clínica e mesmo na formação de fisioterapeutas, ela é problemática. E essa revisão, então, ela recomenda que esses testes de mobilidade não sejam utilizados na prática clínica. Ok? Então, esse é o cenário que nós temos sobre os testes de mobilidade até o momento. Em relação aos testes provocativos, então, como eu falei, né, os testes provocativos, eles não buscam medir a mobilidade da articulação, e sim
irritar a articulação para ver se isso reproduz o sintoma do paciente. Esses testes, eles costumam ter uma confiabilidade melhor, mais adequada, não é perfeito, mas é melhor do que os testes de mobilidade. Então, esses testes, sim, eles servem para a gente avaliar a dor de origem sacroiliaca. Os testes de mobilidade, não, eles não servem para avaliar a dor de origem sacroiliaca. Então, aqui é um ponto importante. Não é porque o meu paciente ele tem dor na região sacroiliaca, e mesmo daquela característica que eu apresentei no início, e porque ele tem um teste ou 2 testes de mobilidade positivos, que eu posso afirmar que a dor dele é de origem sacroiliaca. Tá? Então, repetindo, para eu avaliar e saber que a dor é de origem sacroiliaca, o que eu tenho que fazer são testes provocativos, certo? E aí, existem vários testes provocativos, a gente vai falar de alguns deles, tá? E um autor que estuda muito a sacroiliaca já há bastante tempo é o professor Mark Laslett. Ele tem vários estudos publicados sobre a avaliação da dor sacroiliaca. O primeiro estudo dele publicado foi lá na década de 90, né? Então ele vem pesquisando isso há um bom tempo. E o último estudo dele é esse aqui, que foi em 2018. Então, na prática clínica, nós aqui na Fisiocoluna, a gente gosta de seguir o trabalho do professor Mark Laslett, tá? Não é só esse, né? O trabalho dele os testes que ele apresenta não são melhores do que os outros testes provocativos, mas é um trabalho bem interessante, ok? Então, o que o professor Mark Laslett apresenta, ele propõe é um cluster. O que é um cluster? Um conjunto de testes, né? Então, ele apresenta um conjunto de 6 testes e, de acordo com o resultado desses testes, a gente interpreta se a dor realmente parece ser da sacroiliaca ou não, né? Então eu vou apresentar brevemente aqui os testes e depois a gente vai falar como é que é a interpretação diagnóstica disso. Então o primeiro teste aqui é o teste de distração, onde a gente faz, né, uma carga mecânica levando em direção posterior ao ilíaco do paciente. O segundo teste é o teste de thrust da coxa, então a gente abraça a perna do paciente e gera uma força no sentido posterior para gerar carga lá na sacroiliaca. O outro teste é o teste de Geislin, e esse teste é realizado bilateral, né, por isso que no final são 6 testes. Então eu gero como se fosse uma torção da pelve, uma carga mecânica no sentido posterior desse lado, no sentido anterior desse outro, por isso que eu faço bilateral, né, então testando as torções dos dois lados. O outro teste é o teste de compressão, onde eu faço uma compressão lateral aqui da pelve em direção à maca. E o último teste é o teste de thrust sacral, onde eu coloco a minha mão sobre o sacro e faço um thrust, uma pressão anterior. Então, eu realizo esses 6 testes e sempre buscando entender se, quando eu faço o teste, eu reproduzo de maneira fidedigna a dor do meu paciente, né? Naquela localização, como a gente já comentou, da região sacroiliaca, entre L5 e a prega glútea, ok? Então, o teste vai ser positivo quando ele reproduz a dor do paciente, exatamente a dor dele. Tá? Isso é um ponto importante porque às vezes o contato da mão incomoda, mas não é o meu contato que vai fazer o teste ser positivo, é ele realmente reproduzir a dor do paciente. Tá? Então, como que a gente interpreta esse cluster? A análise estatística mostra que quando eu tenho 3 ou mais testes positivos, então dos 6 testes, se eu tiver 3 ou mais, o cluster é considerado positivo. Por que se chegou nesse raciocínio de 3 ou mais? Porque quando eu tenho 3 ou mais testes positivos, é o número de testes onde eu tenho o melhor equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade, que são propriedades de confiabilidade, de acurácia diagnóstica, certo? E aqui, então, são os dados de 2 estudos diferentes que analisaram esses 6 testes, né? E se mostrou, então, que quando 3 ou mais são positivos, a probabilidade diagnóstica, ela é melhor, ok? Então, olha só que interessante. Eu realizo os testes provocativos e não de mobilidade. Quando 3 ou mais são positivos, eu estou diante de uma grande probabilidade que a dor do paciente venha de origem sacroiliaca, certo? Mas existe uma maneira de deixar essa acurácia diagnóstica ainda mais assertiva, ainda melhor. Como que a gente faz isso? Excluindo a lombar, né?
Como que eu excluo a lombar? Através de uma avaliação. Existem algumas possibilidades, mas dentro do trabalho do professor Mark Laslet e dentro desse cluster, a exclusão da lombar significa dizer, eu quero excluir, eu quero tirar a probabilidade desse sintoma estar vindo da coluna lombar e não da sacroiliaca. E a gente faz isso dentro desse cluster, avaliando a preferência direcional da sacroiliaca, da coluna lombar, perdão. Então a gente faz uma avaliação do MDT, do método Mackenzie, da coluna lombar, então avaliando a preferência direcional da coluna lombar, e se eu não encontro uma preferência direcional da coluna lombar, ou seja, eu não tenho uma estratégia de carga de movimento da lombar que melhora o sintoma, ou que centraliza o sintoma de maneira importante, então eu excluí a coluna lombar. Quando eu consigo excluir a coluna lombar, olha que interessante, a minha sensibilidade e a minha especificidade sobem, né? Então eu fico com a sensibilidade de 91, a especificidade de 87, que são valores altos, né? São bons valores, e a minha razão de probabilidade positiva ela vai a 7, né? Que também é um número bem mais interessante. Essa razão de probabilidade positiva ela é útil na prática clínica quando ela fica acima de 5, ok? Então, após eu excluir a coluna lombar, através de uma avaliação da preferência direcional da coluna lombar, eu aumento a acurácia diagnóstica. Ao passo que a probabilidade pós-teste, né, quando eu tenho esse raciocínio aí estabelecido, é de 77%. Ou seja, quando eu tenho 3 ou mais testes positivos, quando eu excluo a coluna lombar através de uma avaliação da preferência direcional, a chance da dor ser sacroiliaca é de 77%. Ou seja, eu chego numa acurácia no processo muito mais assertivo. Tá? E aqui um comentário que é interessante é que eu acho que fica claro entender que diagnosticar uma dor sacroiliaca é muito diferente de simplesmente aplicar 1 ou 2 testes de mobilidade e dizer que a dor vem da articulação. Tá? Então, para a gente realmente conseguir estabelecer o diagnóstico da sacroiliaca, esse é o melhor processo de avaliação, com testes provocativos, certo? Uma outra coisa que é importante dentro da avaliação da sacroiliaca é que a gente saiba que existem alguns confundidores, né? Ou seja, questões que podem gerar dores que parecem ser de origem sacroiliaca, mas que na verdade não são. E dentro da avaliação é importante que eu busque excluir esses confundidores, tá? Então, o que pode confundir, o que pode mimetizar a dor sacroiliaca, né? Algumas condições. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, uma dor de origem lombar. Então, a dor da lombar, ela pode irradiar, né, para a região sacroiliaca, para a região glútea e gerar, né, uma falsa dor sacroiliaca. Então, por isso que é importante excluir a coluna lombar na nossa sugestão aqui, através de uma avaliação da preferência direcional. O quadril também, né, a articulação do quadril, ela também pode gerar dores irradiadas no glúteo, na região posterior do quadril. Isso também pode ser confundida com a dor sacroiliaca, então é importante excluir patologias do quadril, né? Importante também realizar testes provocativos do quadril, para ver se eu reproduzo aquela dor lá atrás ou não, né? E uma outra condição que é bem comum gerar uma confusão aí é a dor neurogênica, porque, por exemplo, uma dor radicular, ela pode irradiar para a região sacroiliaca e para o glúteo. É muito comum os pacientes, né, apontarem para nós a minha dor aqui na região sacroiliaca, no glúteo, isso, né, a gente suspeitar da sacroiliaca, mas quando eu vou fazer um teste de Laseg, um teste de Slump, eu consigo reproduzir fielmente a dor do meu paciente. Então, se eu tenho uma dor na região sacroiliaca com testes neurodinâmicos positivos, eu suspeito mais da dor neurogênica e não da dor sacroiliaca. Então, isso é bem importante. Além disso, dor de origem muscular, uma dor irradiada muscular ou mesmo uma dor vascular pode gerar um fator, né, de confusão aí. Okay? E outros fatores, isso o professor Marco Laslet traz, são fatores psicossociais importantes. Então, o paciente que tem fatores psicossociais importantes é aquele paciente que pode catastrofizar, que ele pode exagerar a dor, né, pode amplificar o sintoma. Então, às vezes fica difícil de entender o sintoma. E quando você faz os testes de irritativos,
esse paciente ele é mais sensível, então ele tende a falar que tudo dói, né? Então qualquer coisa que você faz dói, então a interpretação dos testes provocativos fica um pouco limitada, então isso pode confundir, pode dificultar o diagnóstico, certo? E uma outra condição que pode dificultar o diagnóstico, pensando na aplicabilidade dos testes irritativos, é a sensibilização central, que é uma condição onde existe uma sensibilização do sistema nervoso, então o paciente costuma ter uma sensibilidade maior, então às vezes ele tem uma hiperalgesia, né, ou mesmo uma alodínia, e qualquer toque que você faz nesse paciente com sensibilização central, ele também pode ser interpretado como dolorido. Então, provavelmente num paciente assim, todos os testes provocativos vão dar positivos, mas por causa da sensibilização do sistema nervoso e não por causa da sacroiliaca. Então, em pacientes como esse, fica difícil de fazer o diagnóstico, certo? É importante que eu tenha esses confundidores na cabeça para excluir eles e, mais uma vez, melhorar a minha acurácia diagnóstica da articulação sacroiliaca. E aqui eu trago um organograma de raciocínio clínico que é proposto também pelo professor Mark Laslett, que é bem interessante, que traz mais ou menos tudo que a gente já falou aí até então na aula e que é muito válido na prática clínica. Então, como é que funciona esse organograma? Vamos lá. Então, primeiro ponto, a localização da dor. A localização da dor, né, essa dor, ela é predominante entre L5 e a prega glútea? Se não, se a dor não tem uma predominância principal nessa região, é improvável que a gente esteja diante de uma dor de origem sacroiliaca. Se sim, a próxima pergunta. A dor tem alguma característica neurogênica com teste de Lasseg ou SLAMP positivo? Se sim, se a dor tem característica neurogênica e existem testes neurogênicos positivos, a dor provavelmente é de origem neurogênica e não de origem sacroiliaca. Então, eu vou abordar ela nesse contexto. Agora, se não tem dor neurogênica, se não tem testes neurogênicos positivos, próxima pergunta. A dor centraliza ou melhora de maneira importante com a avaliação da preferência direcional da coluna lombar? Se sim, se eu consigo melhorar a dor através de uma avaliação da preferência direcional lombar, provavelmente a fonte da dor é lombar e não sacroiliaca. Agora, se não, se a dor não melhora, né, com a avaliação da preferência direcional lombar, eu ainda tenho a chance, né, de uma dor sacroiliaca. E aí eu vou para a próxima pergunta. Existem pelo menos 2 ou mais testes provocativos positivos? Se não tem pelo menos 2 ou mais testes provocativos positivos, é improvável que a dor seja de origem sacroiliaca. Agora, se sim, se tem pelo menos 2 ou mais testes provocativos positivos, provavelmente essa dor é de origem sacroiliaca, certo? Então, olha só, eu excluí todas as outras possibilidades. Se eu tenho 2 ou mais testes positivos, a probabilidade da dor ser sacroiliaca ela é muito maior. E aí, pessoal, voltando aqui um pouco, se essa dor, né, se existe uma grande probabilidade dela ser sacroiliaca, existe ainda um outro processo diagnóstico que eu posso fazer para tentar melhorar a minha acurácia clínica. Esse processo diagnóstico é um diagnóstico médico, é um procedimento médico, que em alguns pacientes, quando a gente ainda está com dúvida, é interessante encaminhar e realizar isso. O que é esse processo? É um bloqueio diagnóstico, né? Então, eu encaminho o paciente para o médico e o médico faz o quê? Ele entra, esse bloqueio, o ideal é que ele seja guiado por fluoroscopia, que é um raio-x dinâmico. Então, o médico vai com uma agulha bem fininha lá na articulação sacroiliaca e ele vai injetar um anestésico lá. Quando ele injeta o anestésico, se a dor do paciente ela melhora bastante, isso é mais um ponto que faz a gente suspeitar que realmente a dor vem da sacroiliaca. Porque se injetando esse anestésico lá na articulação, isso não provoca um alívio importante da dor, talvez a dor não venha lá da articulação. Tá? Então, esse bloqueio diagnóstico é mais uma possibilidade que a gente pode lançar a mão na prática clínica. Tudo bem? Legal? Então, esse é o processo, é o raciocínio que a gente usa na prática clínica e eu sugiro que vocês busquem usar isso porque é bem valioso, bem interessante mesmo. Agora, então, falando em relação ao tratamento, né? O que a gente tem sobre o tratamento da articulação sacroiliaca, da dor de origem sacroiliaca? Então, não existem muitas questões, né, na literatura científica, então o tratamento não tem pontos muito bem estabelecidos
E talvez o que a gente tem de melhor estabelecido é esse guideline aqui, que é um guideline europeu sobre dor da cintura pélvica, que foi publicado no ano de 2008. E desde lá não existe nenhum outro guideline. Então, isso é o último estudo que tem sobre o tratamento da dor pélvica, da dor sacroiliaca. O que esse guideline traz para nós, né? Quais são as recomendações? Então, primeiro, exercícios gerais, né? Então, a dor de origem sacroiliaca, eu posso utilizar exercício de maneira geral. E o guideline recomenda que, principalmente dentro da dor durante a gravidez e dores de espondilite anquilosante, né, numa patologia reumática, exercícios gerais são recomendados. Além de exercícios gerais, existe uma recomendação de exercícios de estabilização, né? Então, mas quando que eu vou usar exercício de estabilização? Quando eu suspeitar de uma instabilidade. Então, por exemplo, se o paciente ele apresenta uma situação clínica, né, uma característica clínica que eu suspeito de uma instabilidade. Opa, em vez de fazer exercícios gerais, eu vou dar foco para exercícios de estabilização. Então, por exemplo, dores do pós-parto, elas podem estar associadas com uma instabilidade. Então, no pós-parto é interessante que eu lance mão de exercícios de estabilização. Tá? Então, é importante que eu não siga as recomendações do guideline de maneira cega e que eu pegue essas recomendações e faça um raciocínio clínico sobre a apresentação do paciente, do estômago do paciente. Opa, se eu estou diante de uma situação inflamatória, talvez exercícios gerais interessante. Se eu estou diante de uma situação de instabilidade, talvez valorizar mais o exercício de estabilização seja mais assertivo. Tá? Terapia manual, né? Então, será que posso usar a terapia manual? Né? E a gente, né, existem vários métodos, várias propostas de técnicas de mobilização, de manipulação. O que o guideline traz para nós? Que não existem evidências consistentes de que a terapia manual possa ajudar na dor sacroiliaca, mas ele sugere que seja feito um teste. Então, você aplica mobilizações, manipulações da articulação e veja se tem uma resposta positiva. Se tiver uma resposta positiva, você pode utilizar a terapia manual. Se não tiver uma resposta positiva, obviamente você não utiliza a terapia manual. Mas o guideline sugere que a terapia manual ela seja usada por curtos períodos, só num curto prazo, né? E depois que seja começado, né, introduzido um programa de exercícios. Tá? Então, não existem muitas evidências sobre o benefício da terapia manual, mas a gente pode utilizar isso como um teste. Okay? E aí, de novo, eu trago o raciocínio, né? A apresentação clínica do paciente é importante. Se o paciente, eu estou com uma suspeita de uma instabilidade, será que faz sentido eu manipular aquela articulação? Talvez não, né? Então, talvez faça mais sentido optar realmente pelos exercícios. Tá? Uma outra sugestão, o uso de cinto pélvico, né? Então, o que é o cinto pélvico? Eu pego um cinto de Mulligan, por exemplo, coloco em torno da pelve do paciente e aperto para gerar uma compressão da sacroiliaca. Se essa compressão ela alivia a dor do meu paciente, primeiro, isso me sugere que pode ser uma dor de origem de instabilidade, porque eu estou comprimindo e está melhorando, e eu posso usar isso também como uma estratégia de tratamento também por curtos períodos. Tá? Então, se isso alivia, eu dou o cinto para o paciente, ensino ele a apertar, a colocar, e ele pode ficar alguns períodos do dia com o cinto, né? Mas isso mais numa fase mais sintomática. Assim que ele começa a melhorar, eu vou retirando o cinto e vou valorizando mais as estratégias físicas de intervenção. Tá? A acupuntura, né, também não existem evidências muito consistentes sobre o efeito da acupuntura, mas, por exemplo, o guideline recomenda que dores durante a gravidez, a acupuntura tem alguns estudos que mostram que ela pode aliviar a dor. Então, mesmo fora da gravidez, eu posso lançar a mão e testar a acupuntura para ver se alivia o sintoma. E uma outra possibilidade agora de tratamento é o bloqueio anestésico. Então, aquele mesmo bloqueio diagnóstico que o médico faz, ele pode fazer como tratamento, né? Então, o guideline traz, e aqui ele isola isso só para espondilite anquilosante. Tá? Então, por exemplo, o paciente que tem essa patologia reumática, um bloqueio anestésico guiado por imagem, né? Que é diferente de fazer esse bloqueio sem o guia da imagem, porque
sem imagem você tem menos certeza se você está realmente na articulação sacroiliaca, né? Então, em pacientes com patologia reumática, na espondilite anquilosante, um bloqueio guiado por imagem, ele pode ser utilizado como opção de tratamento, tá? Obviamente, aí, isso é um procedimento médico, não nosso, né? Mas eu trago aqui para você saber que existe essa possibilidade. Então, um paciente com uma dor reumática, uma dor às vezes mais difícil de manejar, né? Talvez seja interessante essa abordagem médica, ok? Tudo bem? Então, essas são as recomendações que a gente tem aí sobre o tratamento da dor sacroiliaca. Eu sugiro que você busque utilizar isso na sua prática clínica, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que as informações que a gente compartilhou aqui ajudem você na prática clínica. Convido você a seguir o nosso perfil lá no Instagram, @fisiocoluna, e também a entrar no nosso grupo do Telegram. É só baixar o aplicativo e digitar lá Fisiocoluna na busca, que vai aparecer o nosso grupo. É bem legal, a gente compartilha várias informações interessantes, nossos posts, alguns vídeos, a gente informa sobre as nossas lives, sobre as nossas aulas. Então, é bem interessante entrar lá no grupo, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.